sem ídolos nem cultos. Aí, interessante, hein? Vamos ver. Na busca estúrdia dos prazeres e afirmação da personalidade, o homem contemporâneo informa que se libertou da fé religiosa e do culto que dedicavam aos seus antepassados aos valores espirituais. A mente saudável, segundo este raciocínio, é aquela que se apresenta destituída da submissão a toda e qualquer maneira de direcionamento ético, tendo em vista o futuro do ser que nos diz respeito à sua imortalidade. Ih, rapaz, olha essa imagem. O descumprimento com Deus e a vida incita-o a buscar incessantemente do gozo em desesperada fuga da sua realidade transcendental. Não obstante, esse comportamento manifesta-se a existência de forma paradoxal, contrária, negando-se ocultar o espírito. Adora e idolatra os campeões da futilidade e do encontro, que passam a condição de verdadeiros deuses da antiga mitologia, ora renascido nos esportes, no teatro, no cinema, na televisão, nas finanças, nas indústrias, na política e até na área sórdida da criminalidade. Os seus gestos e atitudes são imitados, tornando-se modelos que atiram na área do consumismo e as suas figuras e modas, verbetes e extravagâncias que passam a constituir a razão de vida de seus admiradores e apaniguados. Uns logo sucumbem, devorados pela mídia ou derrotados pelo cansaço. Outros são substituídos ou desprezados por novos ambiciosos que lutam por tomar-lhes o espaço, sucedendo-os de imediato, enquanto os modismos mudam de nomes e pessoas, permanecendo as mesmas paixões e cultos exacerbados, caracterizando a decadência da velha cultura e dos nobres ideais humanos. Em face de tal conduta, o homem, surpreendido pela dor que renteia ao lado de todos os seres, deixando-se acometer pelo desespero e alucinado, atira-se à concepção pelos alcoólicos, pelas drogas ou através do suicídio em suas várias formas. Lentamente, porém, a força do amor de Deus vence a resistência da obstinação negativa e desdenha-lhe os amplos horizontes da imortalidade que fascinam e confortam, induzindo a uma reavaliação do comportamento e ao compromisso com a aventura, que lhe nasce na harmonia interior e se espraia envolvendo o grupo social e a vida. Nem ídolos, certamente nem cultos, porém despertamento para a realidade e as metas essenciais que se não podem reduzir aos prazeres vazios e ligeiros da vida corporal, antes a consciência de si mesmo e da sua destinação eterna, na qual já se encontra e cumpre aprimorar com o pensamento posto em seu futuro libertador e feliz. E assim seja. Fernando, vai, seu Fernando, fazer a prece? Pai, nosso Deus amado, Jesus, nosso mestre divino, aqui se encontramos mais uma vez nesse lar de caridade geral de Aquino, que completará mais um ano
de existência da fundação dessa casa. Deus, te pedimos mais uma vez, pelos os habitantes do planeta Terra, cada dia que se passa, cada minuto, cada segundo, temos sempre notícias negativas do ódio, do egoísmo, do desespero desses habitantes daqui do planeta Terra. Deus, perdoa nossos comportamentos negativos. Sabemos que o nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Às vezes, particularmente, perguntamos a nós mesmos: por que tanta coisa negativa só acontece no lado do pobre? Mas esse pobre que eu refiro é o pobre material, não espiritual. Enfim, Deus, te pedimos e agradecemos, mesmo por todas essas dores, esse desespero que nós encontramos no dia a dia da nossa vida, no medo. Mas nós não podemos desistir da nossa luta. Seguimos em frente, porque aprendemos, através da doutrina espírita, aquele espírito que foge da sua responsabilidade, ele que não está sendo um espírita cumpridor do seu dever. Sabemos que todos aqueles que até nós sentimos seguidores deles, eles não conquistaram nada com facilidade, não conseguiram chegar ao nível de espiritualidade no piscar de olho, até ti, Jesus Cristo. Nós sabemos que para você conseguir chegar onde quer que você está hoje, você sofreu, não no planeta Terra, mas reencarnação em várias outras casas do nosso universo. Muito obrigado por tudo, que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho da manhã de hoje nessa casa de caridade. Então vamos. Eu achei interessante agora essa mensagem da Joana, que vem confirmar a leitura de ontem, na primeira leitura do estudo de ontem, né? E a mensagem é bem parecida. A gente está muito preso ao lado religioso, ao lado convencional da reforma íntima, que não é reforma íntima, é verniz social, verniz religioso. Então eu trouxe aqui o livro As Dores da Alma, a lição Irresponsabilidade e Irresponsabilidade. Ô, Carlos, antes assim de começar, uma intuição que me veio aqui agora, passar para você uma pergunta. A oração, a prece, como queira o nome que se dá, nós podemos fazer aquilo que sentimos, aquilo que nós precisamos. Eu, Erley, acho inadequado fazer aquele caminhão de pedido, seja ao santo, seja Jesus, seja Deus. Mas, quando eu digo que nós não devemos fazer esse tipo de pedido monte, mas nós temos que pedir. Mas pedir o quê? Uma coisa consciente, uma coisa que nós temos que, como meta, produzir forças para a nossa alma, força para o nosso espírito, e não aquela condição porque o fulano, a fulana está sofrendo, porque minha vida ela divergiu, ela saiu do trilho.
Eu acho isso de competência, de responsabilidade de cada um. E não fazer aquele caminhão de pedido, para fulano, coisa e tal, para fulano, ele está numa situação assim, está horrível a vida. Eu acho que todos nós, na oração, devemos fazer uma vibração completamente espiritual. Eleitor, tu resumiu o que tu tinha a perguntar, que cada um faz aquilo que acha. Ontem a leitura mostrando Jesus, falando o que tem aí de pão e de peixe. Temos 5, temos 7 ali, pães e peixe e tal, traz aí. E a leitura fala que se faz a vontade de Deus. Hoje eu acordei para fazer meus exercícios, 4h55. Acordei com uma dor de cabeça monstruosa. E comecei a fazer os exercícios e na hora de fazer, aquela dor de cabeça ficava mais forte ainda. E eu falei, eu vou ter que me curar. Mano. Só que ali eu queria o resultado num minuto, na hora. Eu queria fazer o meu método ali, queria o resultado na hora para falar, eu consegui chegar ao caminho da cura. E não passar da dor de cabeça. Eu tirei o pensamento nisso, meia hora depois, dor de cabeça, ó. Eu estava querendo fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Então, cada um tem a sua sensibilidade. O que importa é o que eu acho, as minhas convicções. E aí eu vou ficar lá gastando o meu latim para os outros lá se reformarem, se eu não me reformo. Pô, cara, eu sou um cara feliz, quase não tem cefaleia. Tem um livro interessante, né? Tem um livro interessante de A Prece. Não, cara, quase não tem cefaleia. Tem um livro interessante, A Prece segundo os Espiritismo. Só dá uma lidazinha ali que a gente vê mais ou menos como é que tem que ser feito, né? Mas eu tive dor de cabeça que eu tomo um pouquinho de cerveja, me dá dor de cabeça. E eu quero fazer o social. Eu não quero ser aquele taxado religioso, o ortodoxo, o engessado. E aí eu vou fazer o social. E aí, eu vou te dar um conselho. Sempre quando você for tomar essa atitude, tu come alguma coisa antes. Porque não, sério. Porque você não acostuma. Você come antes alguma coisa, vai fazer a base do estômago e depois você bebe cerveja. Pode ser até o psicológico. Toma cerveja, me dá dor de cabeça. Aí tem gente que sofre muito. Não, sabe o que eu faço? Eu bebo água depois para hidratar. Aí me deu. Aí quer dizer, mas aí eu não entrei no porquê eu estava com dor de cabeça. Eu pensei, estou com dor de cabeça, eu vou me curar. Enquanto eu estava com a fixação de querer ver ali o lado divino se projetar na minha pessoa, a coisa não passou. Quando eu fiz e deixei a coisa se manifestar por si só, a coisa foi aí, Depois que eu fui notar, eu falei, meu Deus, eu estou sem dor de cabeça. A cefaleia contínua, ela é pressão craniana. Quando tem muita pressão craniana, lê, por favor. Ali, a pressão craniana é o contínua, boleto, é o boleto do cartão de crédito. Isso também é cefaleia. Me desculpe ter interrompido, mas é sempre bom a gente fazer uma pergunta e todo mundo que sente deveria fazer o mesmo. Por quê? Porque nós viemos aqui para desembaraçar. Tirar aquela coisa que está na dúvida. Nós podemos sair da casa espiritual muito bem. Chega lá fora, nós vamos adquirir outros problemas e outras dúvidas vão aparecer, mas elas aqui terão a solução, pelo menos mental, para que nós possamos botar na prática. Isso aí é certo, eu também concordo com isso. Eu adoro a discussão, o levantamento de situações. Mas vamos lá aqui. Porque o que eu falo é o seguinte, tem uma programação. Então a gente programa isso aí para cada reunião. Isso não pode ser feito assim, né? A hora que a gente quer. Porque tem a questão do horário, gente. É isso que eu falo. Aí parece que eu sou chato quando eu fico falando isso. Programa antes aí, vamos falar sobre esse tema aqui no próximo domingo. A gente paralisa o estudo que está fazendo ali em sequência. E é legal, muito importante mesmo, né? A gente botar as coisas deixar na hora do trivial, deixar na hora do café e tocar no assunto. É justamente a hora que não dá, sabe? Porque cada um está divergindo. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar um livrinho ali, ó, eu quero tal tema, vamos tirar uma reunião por mês para a gente escolher um tema para discutir. Mas vamos estudar antes, não vamos tirar achismo não, tem que ser, sabe, ler primeiro ou se informar primeiro e depois a gente traz, para ter um desenvolvimento melhor da reunião. Eu já falei aqui. E repito, eu gosto quando me pega assim, de surpresa, para me fazer minha prece, porque eu não tenho programação nenhuma.
Eu falo o que eu estou sentindo. Você pode até não aceitar, mas é o que eu estou sentindo naquele momento. E a mensagem espiritual também. Mas essa parte da prece é muito interessante. Lá pra mim. Os jovens que escolhem aleatoriamente. Não, mas nós somos espíritas há tantos anos. Pô, a gente já Você fala sabe pra mim isso. amanhã o senhor vai fazer a prece. Eu já venho com aquele decorado. O bom Então, não é ele escolhe vantagem. aleatoriamente, aí você, Então, você tira o teu coisa É da hora. Você pode não aceitar, mas é o sabendo. pedido aleatoriamente eu acho muito Entendeu? bom. Dentro da minha condição espiritual, que eu, às vezes eu faço a peça aqui, Você pega o mas cara ao ali, mesmo tempo na estou seca. pedindo ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade. Isso aí foi de um temazinho de ontem, que eu guardei, por isso que veio agora a lembrança. Vai lá, Carlos. Então vamos lá. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo. Aí vem a dissertação aqui do Hamed. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa consciência, da nossa existência. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Mas se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência de outros. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia como diminutos grãos de areia. Inicialmente, formam uma colina, logo depois, um morro, e com a constante repetição dessa mesma atitude, erguem-se enormes montanhas e finalmente uma cordilheira. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Pode o homem, pela sua vontade, aí a pergunta lá do Livro dos Espíritos, 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente e alternanciamente? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança do nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada de um momento para o outro, ou mesmo, não se trata de um simples querer caprichoso. Em verdade, é o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. Um indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado imaturo. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral. Já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseados em sua autonomia. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como os externos.
Dessa maneira, assumem as responsabilidades que lhes competem e estão despertos para a realidade. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência e, a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a uma cada vez maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar, primeiramente, os princípios que lhe parecem vir de fora e depois, no decorrer do seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que elas mudam de nível de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Em virtude disso, o emérito pensador e escritor espírita Leon Denis resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no hominal e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. A proposta do despertar das almas é antiquíssima e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o incomparável divulgador da Boa Nova, escrevendo aos Éfesos, no capítulo 5, versículo 14, assim se reporta: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Despertar, entretanto, é condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Sobre essa questão, os espíritos superiores asseveram, com muita sabedoria, que a alteração no rumo dos acontecimentos provocada pelo homem pode dar-se, aí ele repete lá, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente do seu livre-arbítrio e de que tudo o que sofre, goza, percebe e experimenta nada mais é do que o reflexo de si mesmo. Que coisa profunda. Essa leitura está no grupo? Tá. Depois, se você puder, passa ela para mim, por favor. Tá. Passa ela para mim. Muito boa aí. Excelente leitura. Um filme passou na minha cabeça aqui agora. Livro dos Espíritos. Direto ou vai ter comentário? Pode ser. Só por comentário. Não tem nada. Achei maravilhosa a Os leitura. comentários são, está lá no grupo já desde ontem, sim. Trazer tema de repente é próprio em casa. Não, mas esse daí é o estudo de ontem, colocando uma realidade que passa meio desapercebido. A leitura de ontem, a primeira leitura de ontem, a gente tem que entender a profundidade daquela primeira leitura de ontem. Ele coloca que os espíritas iniciantes se equivocaram na implantação dessa nova luz. Eles deram uma certa continuidade ao catolicismo, ao protestantismo, entrando num lado, sabe, religioso,
numa renúncia sem propósito. Amar o próximo por quê? Para quê? Só para tirar ele daquela vivência pobre, miserável financeiramente, para deixar ele numa zona de conforto. Ele vai progredir? Verniz social, como você. Ele vai progredir? Ou ele vai só gozar do bem que está recebendo ali, para depois fazer a mesma coisa? A minha mulher estava lá falando de uma coisa que aconteceu lá no grupo. O cara reclamando. Eu peguei, botei uma lixeira na porta da minha casa, um pezinho, né, de aço galvanizado, que passou logo quando a gente começou a fazer as casas, passou um cara vendendo. Algumas pessoas compraram, eu fui botei. Aí ele comprou agora uma, botou lá e falou, eu fui trabalhar, quando eu voltei à noite, encheram minha lixeira de resto de peixe. Um fedor e uma moscarada danada. Aí reclamando que as pessoas que jogam lixo na sua lixeira e tal. Aí eu falei, pô, ele tem que entender que ele comprou um terreno num lugar barato, distante do centro. E ali, quem é que comprou ali é porque está financeiramente, sabe, descapitalizado, quase falido, e aí comprou ali. E qual é a vizinhança que ele espera estar ali ao lado dele? As pessoas excluídas do centro, as pessoas, os recursos. O padrão social me diz que isso não, bastante. E aí, a média diz o quê dentro de uma comunidade? Tu quer botar o quê? Não, mas também isso tem que encontrar lugar. Não, mas é o que eu estou dizendo. Na classe mais pobre é mais acentuado. Isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo botar nada, não. Estou dizendo, você foi para ali, para um lugar pobre, você espera aquilo ali. A minha vizinha, há tempos atrás, uma vizinha que apareceu lá e ficou, depois ela reclamou, eu não gosto daqui não. Aqui é muito pacato. Aqui ninguém põe uma música, aqui ninguém faz uma festa. Ninguém faz. Eu adoro isso aqui. Então é questão de comportamento. Carlos, nós somos espíritas por isso, evolução. Não, mas aí é que tá. Você está ali no meio, você tem que entender. Até a forma de olhar, você tem que olhar de uma forma evoluída. O cara colocou lá no grupo uma coisa que ele não notou. Pô, eu comprei uma casinha, um terreninho, num lugar de gente carente, de gente pobre. E ali eu vou ter que interagir com esse pessoal de uma forma sem agredir, entendendo a particularidade, a singularidade de cada um. Né? E sem reclamação. Não, e ali mostrou isso, que os espíritas montaram a casa espírita não para a ascensão do espírito, e sim para o formalismo. Que é o seguinte, o movimento espírita na Europa é muito diferente daqui, né? Lá eles focaram muito mais no lado científico. E aqui no Brasil, principalmente, né, foi muito para o lado religioso. O catolicismo teve uma influência muito grande. Basta ver Chico Xavier, né? O Chico Xavier é católico, né? Até certo ponto ele foi muito católico. Não os espíritos que estavam orientando ele, mas ele em si era uma pessoa muito católica, né? Não ia mais tomar comunhão nem nada mais. Né? Mas ainda tinha aquele vínculo ainda preso ali ao catolicismo. Eu não estou criticando Chico Xavier, não. Deus não tem que criticar Chico. E Chico pra gente é um exemplo de ser humano, né? Mas assim, tem esse lado nosso, esse viés nosso aqui no mas é um tipo de evolução que cabia aí naquele momento. Ele evoluiu. Senão a gente vai perder Vamos lá. o fim da meada aí. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma. A lição é 442. Se deixasse o exático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Vamos lá. 442. Se deixasse o exático, o estático, entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Então, ele faz um questionamento ali, porque Kardec fica aí a lei de sobrevivência. Como é que pode a pessoa estar ali e aquele instinto que é dentro dele de continuar vivo, ali não se manifesta, mas a lei de sobrevivência está em cima de tu se dar bem, tu
ter o melhor. E ali na contabilidade dele, ele fala, pô, ali eu me arrebento, e aqui é o paraíso, eu quero estar aqui. Entendeu? A resposta: perfeitamente. Poderia morrer. Por isso é que preciso se tornar chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. É aquilo que tu falou, o que é melhor. É aquilo, fazer a vontade de Deus. Entender que Ele é a inteligência suprema do universo. Se Ele me colocou aqui, é porque aqui eu tenho muito a ganhar. E não fazer a minha vontade de estar numa zona de conforto lá no descanso eterno, no paraíso, ou num lugar que me vislumbra. Então, a gente entender essa necessidade de que se faça a vontade de Deus. É o que eu falei da dor de cabeça. Eu estava ali querendo a manifestação da minha cura no momento que eu quero. Mas eu ainda não tenho esse domínio disso tudo. E na hora que eu tirei esse lado egóico da contabilidade ali, ou da macumba ali feita, na hora que eu tirei o meu lado egoísta dali do conteúdo, a coisa se manifestou. Porque eu deixei, quer dizer, a consciência suprema fazer o processo da forma que ele acha que é necessário, e não da minha forma. Então, essa mensagem mostra isso, a gente está antenado, não só na hora da viagem astral, na hora de falar com o vizinho, na hora de falar com o patrão, aonde você estiver, com a esposa, com o marido, com os filhos, entender isso e trabalhar de uma forma harmoniosa, para você não impor a tua vontade, e sim cada um entender o seu momento, o seu estágio. A minha filha ontem, falando de um comportamento de uma colega, eu falei, ô Larissa, você tem que entender que a tua forma de pensar está muito formatada na cultura, na conversação, na interação da gente aqui. Essa visão que você tem está muito à frente da visão deles. Eles estão condicionados a muita coisa. Eles ainda nem entendem, muitas das vezes, que estão sendo ali, sabe, interesseiros, em cima de uma política até religiosa. Eles estão sendo interesseiros, eles estão sendo ali, sabe, dúbios até na forma de abordagem. Eles não sabem como abordar as coisas de uma forma clara, limpa. Então, dá um... Você e Silvia deram para suas filhas, né, o chamado senso crítico, né? Com certeza. E não levou para o lado religioso, não. O problema é que nós queremos impor nossa visão de mundo, nossa forma de agir, de ser, e não adianta. Você vai forçar uma situação que não vai dar resultado nenhum, e se você trouxer aquela pessoa para fazer aquilo, pensar igual você pensa, ela vai se arrebentar. Não é o momento dela, tem que ter essa paciência. Essa questão mesmo você colocou, né, que foi colocado na edição de ontem, né, do início do movimento espírita. Precisava ser assim, na verdade, porque de imediato você trazia um choque de realidade às pessoas, né? Então houve essa transição. Na realidade, se você for comparar entre tudo que tem aí, parece que aqui é onde a gente busca mais evolução, né, cara? Porque hoje, por exemplo, esse estudo que a gente está fazendo aqui hoje, imagina se a gente pega um livro da Irmã Sidupô, há 30 anos atrás, dentro do Centro Espírita, a gente ia ser excomungado. E hoje veio para mim lá, editora Dufour, aí os livros todos ali, mas ali tem uma opção de livro, tem até do André Luiz, tem de todo mundo. Aí eu estava vendo os títulos lá, eu fiquei 3 ali, eu falei, caramba, aí tem um mestre iniciante. Aí eu falei, pô, isso aqui seria legal, isso aí daqui seria legal. Eu falei, pô, mas eu já comprei 3 livros essa semana. Então, aí fui lá e tirei todos os títulos. Aí é obsessão. Não enlouquece. Você está comprando para ele.
Eu fui lá, mas deixa para daqui a uns 2, 3 meses. Esse aqui já é outro livro, né? Não, é o mesmo. Não, sim, mas está no início aqui. Ó. Eu nem me lembro que ele trocou, que o outro era vermelho a capa. Então. Não é esse não. Está na 410, está marcado aqui 410. 410. Está 442, já foi só uma página aí. Ah, tem outro marca-página aqui, né? 443, 442 também. 442. Então vamos lá, capítulo 34, alusivo à questão 442, abandono definitivo. O espírito em transe estático poderia, desejando fortemente, abandonar definitivamente o corpo. Porém, se for evoluído, ele não pensará dessa forma, por conhecer as leis naturais formuladas por Deus para a harmonia da criação. O espírito elevado comunga com a paz universal e conhece todas as leis. O erro é ambiente somente para a ignorância, e é por isso que a doutrina espírita vem mostrando Jesus na afeição grandiosa de sua inteligência e do seu amor para com toda a humanidade, para que não se percam as oportunidades proporcionadas aos que se encontram na Terra, movendo-se em corpos materiais. É interessante isso aqui, ele falando como Jesus dando o exemplo. E aí ontem, na leitura de ontem, o Erlei queria ver a macumba e não o lado educativo da mensagem. Jesus fala, o que tem aí? 5 pães e 5 peixes. E ele faz a oração e deixa que Deus se manifeste ali. Então, ele mostra ali uma realidade extrafísica que no mundo físico é possível, mas que a gente ainda não tem esse poder de manipulação dos fluidos. Mas isso aí para a gente, no nosso estágio evolutivo, é menor. É só um vislumbre do que eu posso ter lá na frente, e não o que eu tenho hoje. Então a gente tem que entender esse lado bruxulento do próprio Cristo, que é uma realidade, uma construção. Pois está aí, a resposta aqui de ontem, você me deu ela agora. Então, é uma realidade, numa construção de uma consciência evoluída, e não uma realidade de uma ignorância estabelecida aqui, né? As leis nos falam que, contrariando-as, voltaremos com mais dificuldade para obedecê-las depois. Quanto mais você for contra, mais difícil vai ser depois você engolir aquilo, você entender aquilo. Repetir o ano na escola é fator de ignorância. Toda repetição nesse sentido é perda de tempo que poderia ser gasto em atividades de grande proveito. Aí aqui eu vou dizer o que eu disse ontem. A gente já passou no estágio de entender no relacionamento afetuoso e tal. Não, a gente vai ter que estudar ali a mecânica quântica. A gente vai ter que entender ali agora de uma forma científica. Se, eu sou ruim de matemática, eu sou ruim de física, quase todo mundo aqui no Brasil é. Vai ter que aprender ali como é que Deus se manifesta de uma forma, sabe, consciencial, lógica. E a física quântica está mostrando agora que o pano de fundo é o amor. Mas a gente ainda está no lado romântico desse amor. Ainda acha que eu tenho que fazer, sabe, doações, isso, aquilo. Não, é vibrar amor. É vibrar amor não só o carente do material, mas o próspero materialmente, mas quase se suicidando por causa de coisas pequenas. Então a gente tem que entender esse projetar do amor, porque às vezes aquela carência ali é aprendizado. Então no meu amor eu vou ter a sensibilidade de entender e não cair em armadilhas de louco. Eu entender a necessidade de cada um. Há muitos suicidas que sofrem a dor do arrependimento,
Deus não os tolhe em seu livre-arbítrio e dá uma lição ao aluno afoito. Busquemos os exemplos dos grandes mártires do cristianismo, folhando deles as bênçãos da serenidade em todas as suas provas, recolhendo forças para as nossas necessidades. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, pois Ele, o Senhor de todas as coisas, sabe mais do que todas as criaturas juntas. Ele é onisciente dentro do pensamento como Criador, e de nossa parte torcemos os impulsos santos, sofrendo por nos desviarmos da vontade. Vou voltar aqui que eu perdi aqui. Ele é onisciente dentro do pensamento como Criador, e de nossa parte torcemos os impulsos santos, sofrendo por nos desviarmos da verdade. O Senhor nos dá a liberdade de tirarmos a nossa vida física, mas nos entrega a responsabilidade de que nos poderá acontecer por esse gesto de ignorância. É interessante, a gente sempre tem uma outra oportunidade, porque somos eternos. E a gente vai trabalhar nesse mundo físico entendendo que as nossas tendências são reflexos de coisas consolidadas lá atrás. Só que a gente veio aqui para desentortar, né, a boca, trabalhar de forma a entender qual é o meu hábito, qual é o meu vício, qual é a minha tendência e como é que eu vou começar a me modificar. Quer dizer, é esse autoconhecimento para a autorreforma. Então, essa oportunidade que a gente sempre tem é que vai tirar um pouco desse pieguismo de quem está sofrendo uma aprovação que é para ele mesmo. Que o que a gente pode fazer ali, de repente, é castrar uma mensagem que ele vai entender empiricamente, vivendo aquele momento, interagindo aquele momento. E se você for lá e cortar aquele elo, aquela corrente de situações, ele não vai crescer porque você está descontinuando a situação. É o que eu coloco aqui. Olha, a culpa de Deus. Que se aquilo está acontecendo, tem uma proposta maior. Agora, nas minhas possibilidades, que eu posso ajudar, eu posso ajudar. Agora, não mudar a minha forma de comportamento, de vivência, de interação, que às vezes eu perco. Eu acho que estou ganhando ali e perdi a família lá. Porque me condicionei todo num lado igrejeiro, São Francisco de Assis, larguei todo mundo e fui lá. Então, mas aquele todo mundo lá precisa de mim? Aquele todo mundo lá tem alguma coisa a ganhar com o meu convívio? Eu tenho que entender isso, porque é melhor estar onde eu estou ali, do que largar tudo de forma irresponsável. Tem maneiras de você fazer, que você indiretamente você ajuda. Por exemplo, cumprindo com os seus deveres na família, na tua própria família, né? No teu trabalho, você fazendo bem a função que você exerce, né? Dando a tua dedicação ali, um professor. Pô, quanta coisa boa você pode, né, além da matéria que se ensina, exemplificar para que os alunos possam pegar aquele hábito. Né? De repente, pega um moleque que é totalmente torto. E a dona Denise sabe disso. E você consegue, de alguma maneira, influenciar aquele cara, sabe, que ele vai, pelo menos leva a refletir. Né? Se tu não vai mudar nada que não está na mão de Deus, mas pelo menos o cara vai refletir. Do que, de repente, eu levar aquele moleque para dentro da minha casa para cuidar e tal, entendeu? E assim vai, né? São várias situações. Na própria religião, às vezes a gente fica muito incomodado com o comportamento dos outros, né? E não cumprimos o nosso papel dentro da nossa religião. A gente tem que, sabe, de estudar, de procurar saber, de conhecer, entendeu? Reconhecer. Aqui a gente tem toda uma organização, a gente procura, que não é muita coisa, mas que facilita. Se a gente pegar aí no grupinho e passar a ler, a acompanhar aquelas mensagens que estão ali, quando chegar aqui na hora da reunião, a gente não vai deixar Carlos falando sozinho, a gente vai dividir com ele, entendeu? O tema que está em estudo, porque tu vai pegar o assunto na hora, fica difícil, entendeu? E assim vai, aí você vai para a sessão mediúnica, a mesma coisa, né?
as pessoas levam para um lado assim do fenômeno, né? E esquece do lado educativo, tirar o melhor daquelas comunicações que vêm, né? Os ensinamentos, tanto se vier Bezerra de Menezes, quanto se vier o irmãozinho lá todo estropiado dizendo o que está fazendo e acontecendo. Entendeu? Então a gente tem que ter essa análise, né? Tem que observar. Gente, eu não estou falando para ensinar ninguém, não. Eu estou tentando fazer isso aí Pode comigo. continuar. Entendeu? E quando eu estou falando do aluno lá, ajudar ele, isso é questão de sensibilidade. Você pode ganhar uma remuneração pequena, mas aquilo pode te saciar, sabe, num gozo que você se acha rico. Agora é questão de sensibilidade. Ele postou lá do cientista lá, que recusou lá o dinheiro que ia ganhar pela descoberta, mas ele deve estar feliz, triste, ele deve estar... Não, ele goza em cima de uma moeda diferente da nossa. E a gente vai entender esse comportamento já desprendido de um ganho material, no qual a gente não consegue mensurar, mas ele consegue, né? E a gente fala aqui, às vezes, da prosperidade, que ontem veio na leitura falar de uma forma bem legal. Se eu preciso ainda do ganho financeiro, eu tenho que fazer escala. Eu sou professor, se eu ficar só na minha aula, eu não vou poder ter o que eu quero, casa, carro e mulher, ou família equilibrada. Eu não vou poder. Então eu tenho que fazer escala. Eu vou fazer uma hora ali, vou pegar um serviço lá, vou fazer aquilo ali, porque você tem que mensurar o quanto eu ganho no final do mês, e quanto eu ganho no final do ano, quanto eu ganho daqui a 10 anos, para eu ter aquilo que eu quero materializar lá na frente. É aquilo que eu falei, estamos no mundo temporal, mas nós somos atemporais. Aquele 10 anos lá na frente, eu tenho que gozar, eu tenho que me nutrir só em pensar naquele momento quando chegar aqui. Então, isso tudo é a gente fazer escalas e saber desse lado virtuoso. O problema todo que a doutrina religiosa, que é um cabresto, te coloca que o dinheiro é podre. Mas o dinheiro não é podre, o dinheiro é luz, mas a gente tem que saber empregar o dinheiro. Vai ser podre para quem é podre. Aquele mundo bonito que o estático chega lá e não quer voltar, aquilo ali custou caro para quem está lá. O Senhor nos dá a liberdade de tirarmos a nossa, que eu já li, acho que aqui Mas embaixo. os 10 anos tem chamadas equações variáveis. Continua, por favor. Vai nas variáveis. Contudo, o nosso dever é prosseguir, fazendo nascer em nós uma força vigorosa de amor no lugar dos contrários à caridade. No fim, será como diz o Evangelho, quem perseverar até o fim será salvo. O espírito já limpo das paixões humanas não pratica o ato suicida em escala alguma, somente faz a vontade de Deus, porque respeita todas as suas leis de amor, compreende sua missão na terra e sabe que em volta dele se encontram muitos benfeitores da verdade, a instruí-los e ajudar, assim como existem muitos espíritos ignorantes esperando os exemplos indignificantes. Dá uma parada aqui para falar sobre o lado fantasmagórico, terrível, técnico, que ontem a nossa irmã passou de uma visão, onde eu estava inserido nessa visão. Depois de um estudo daquele, mostrando que eu crio o meu mundo, que eu sou Deus da minha realidade, do meu mundo, vem uma pessoa e não entende nada do que foi estudado ali, nada do que foi dito, nada que foi falado ali, colocando lá o Antigo Egito, colocando lá a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Contemporânea, colocando que tudo é um trabalho de libertação de consciência. Um espírito inferior, ele não chega a burlar um espírito que está na ascensão, que é superior. Por quê? Eu estou falando de forma dual, porque para a gente entender as potencialidades. Agora deu o nome, as polaridades do bem, do mal, do mais e do menor. Então, quer dizer, o espírito inferior ele não vai burlar um espírito mais elevado por falta de frequência.
É como um cego querendo pegar alguém, mas não vê. É como um surdo querendo ouvir o que o outro fala, mas ele não ouve. É isso. Então, quando você começa a se amedrontar, quando você começa a aceitar a visualização do externo, você já está assinando ali um atestado. Pode fazer que eu caio nela. Então, a gente tem que entender que somos espíritas, estão trabalhando numa sessão mediúnica, que é uma coisa ainda lúdica, ainda está ali espíritos ignorantes, se colocando como coitadinho, o desgraçado, mas eles não são coitadinhos, não são desgraçados, eles estão numa vivência necessária para o grau evolutivo deles. É o estágio prego, nasceu para levar na cabeça. Mas ele se elevar, ele vai crescer. Mas aquele estado ali de querer te persuadir numa ameaça, pô, a gente aqui tem que entender que a mensagem aqui é outra. Porque um vai querer, sabe, trabalhar o negativo do outro. Olha, cuidado. Então, para que vem numa casa espírita? Para que vem numa sessão mediúnica? Se você não entende isso, é complicado. É muito complicado. Por isso que alguns espíritos superiores falam, cuidado, e você que está na sessão mediúnica. Porque a coisa aqui é muito variável. Uma hora você fala que você está lá entendendo a mensagem do Cristo, outra hora tu está com medo do demônio. Então, é complicado. Carlos, um pontozinho que você falou aí. Se não tem, não vem. Então, nós que estamos aqui, nós temos obrigações, paciência e precisar de mandar mensagem para cá. Eu digo isso para quando eu entrei dentro de uma casa espírita, pelo que eu sou hoje, se eu for contar a vocês a verdade, o que eu era, a minha mudança, eu me sinto muito feliz. Entendeu? Porque se eu fosse o que era antigamente, eu não estava nem com minha família. Essa que é a realidade. Todos nós. Não estou dizendo todos nós, não. Porque nem todos os seres humanos são iguais. Não, sim. Entendeu? Ele falou na escola. Eu também trabalho em escola. Hoje, eu não sei quantos filhos, filha, neto, bisneto, eu tenho de consideração. E quem sabe, nós, trabalhar na escola não é fácil, não. No dia a dia, você enfrenta violência contra você. Mas eu estou aposentado. Mas se falasse, vamos voltar para trabalhar na escola, eu vou com todo prazer. Porque muitas vezes nós saímos de um lugar, vamos para um lugar, mas aquele lugar é negativo, fulano está. Às vezes é negativo, mas quem está precisando somos nós, né? Aquele que estão lá, não. Eu até te falei, né, quando for descer para casa da minha irmã, que eu estou achando que deve ter lá uma coisa, que eu fiz no passado. Mas hoje eu não aceito. Mas eu respeito, eles querem fazer como eu vejo. Eu sigo mesmo. O médium espírita não deve nem pensar em abandonar a tarefa mediúnica por simples arranhões nos caminhos. Jesus foi muito mais oprimido e soube vencer todos os infortúnios, deixando sua marca de coragem para que possamos segui-lo, alcançando a luz e a paz de consciência. O mestre, certa feita, falou a Paulo, fale e não se cale. É o que devemos fazer também, falar aos irmãos de caminho que estiverem esmorecidos e não nos calarmos, porque muitas vezes a palavra pode mudar suas ideias, soerguendo-os rumo ao dever, dando as mãos ao Senhor. Nesse momento de reação no bem, surgirão as claridades da esperança. Todos temos o nosso calvário a subir, mas encontramos sempre nos nossos caminhos os sirineus a nos ajudarem a levarmos a nossa cruz. Além do mesmo, Jesus, que não falta a sua palavra, Jesus que não falta a sua palavra de que não deixaria órfãos as suas ovelhas, as ovelhas que o Pai lhe entregou. Excelente mensagem,
Excelente parágrafo para um domingo de ressurreição, né, cara? Muito boa. Ressurgir, né? Ressurreição. Muito legal, né? Ótima mensagem, essa última aí. Não esquece de botar para mim esse. Já pro meu. Tá, quando eu ligar ali, eu pode, já tá ali, aí eu ficaria Só para meu zap, essa mensagem dessa anterior foi maravilhosa. Então, agradecer a Deus por esse domingo, né, por essa reunião que a gente teve, de estudos, a doutrina, e que vamos prosseguir na segunda parte. Oportunidade que a gente possa transformar cada lição que a gente aprende aqui em atitude, em ação, porque dessa forma alcançaremos a nossa redenção também, a redenção espiritual. E vibramos e pedimos a Deus, conforme o Eli citou ali, precisamos pedir, né? Procure e achareis, bata e a porta se abrirá, pedi e obtereis. Que cada um, dentro das suas necessidades, dialogue com Cristo, com a espiritualidade, e se formos merecedores, haveremos de alcançar esse suprimento, né? Material, espiritual, moral, ético. Gostaria de mentalizar a Denilza e o Elfo, que são companheiros nossos aqui, que estão passando pelo processo da enfermidade, muito necessário para a evolução espiritual de cada um deles, que eles possam ter consciência dessa situação. E assim, com a nossa imensa gratidão aos encarnados presentes, aos desencarnados, nós finalizamos a primeira parte, partimos para o nosso Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.
chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.